Eu quero, como parte dessa celebração tão importante, compartilhar com você, irmão e irmã, um texto da Bíblia que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, de forma que façamos todos essa leitura, acompanhemos todos essa leitura. O Evangelho de Lucas é escrito pelo médico amado Lucas, companheiro de Paulo nas suas jornadas, e é durante as viagens missionárias de Paulo que Lucas escreve o seu Evangelho. Ele ouve os relatos de quem andou com Jesus, de quem viveu com Jesus, e a partir dos relatos ele monta o seu texto, que hoje temos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 indo até o 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, que era o imperador de Roma, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A providência divina nos detalhes da vida. Essa é uma das mensagens do Natal. É uma das mensagens pelas quais Deus continua falando aos nossos corações, às nossas almas. Para hoje eu gostaria mesmo e procurei entender alguns detalhes de entrelinhas das narrativas sobre o nascimento de Jesus. E me veio essa inspiração justamente para falar com você, irmão e irmã, e também com aqueles que estão acompanhando pelas mídias sociais, sobre a providência divina. Quando nós pensamos em coincidência, Deus está provendo. Quando pensamos em coincidências, há providências de Deus. Década de 1980, eu ainda estava no curso teológico quando conheci um missionário canadense que servia na Grande São Paulo, no Brasil. E em certa ocasião, conta ele num testemunho que ele estava pregando o Evangelho junto com irmãos da igreja, pessoas que saíam para evangelizar nos domingos à tarde, antes do culto, para levarem o Evangelho à população. Era um bairro populoso da capital de São Paulo. E era muito calor. E ele procurou ver assim um portão mais baixo, uma mureta mais baixa, para se encostar e bater palma, pedir um copo de água. E assim ele fez, encontrou uma mureta, um portão, e aí ele bateu palma, chamando alguém para lhe trazer um copo de água, porque ele estava com muito calor e eles já tinham andado bastante naquele dia à tarde, evangelizando, distribuindo material de evangelismo. Pois bem, e quando saiu um jovem senhor da porta para ir até o portão, ele ficou estático. E da mesma forma, a pessoa que vinha parou e se entreolharam e começaram juntos a chorar e correram para o abraço. De quem se tratava? Ele disse: era meu irmão mais novo, que na sua adolescência tinha fugido de casa por causa dos vícios, envolveu-se com negócios ilícitos e fugiu do Canadá, e ninguém mais soube dele.
Em lugar nenhum se ouvia mais falar, e ele não entrou em contato com a família, nenhum parente, nenhum amigo sabia do seu paradeiro. E jamais eu imaginaria que na grande São Paulo, com milhões de pessoas, num dos bairros mais populosos da capital, batendo palma numa casa para pedir um copo de água, eu reencontraria o meu irmão amado, depois de muitos anos, depois de aproximadamente 2 décadas sem vê-lo, a família já dando como desaparecido, sem nenhuma notícia. E eles se abraçaram, e ali tiveram um momento de conciliação, um momento de alegria, de rever um ao outro, ouvir um ao outro, o porquê ele estava no Brasil, porque veio para cá, etc., e já mandaram a boa notícia para os pais, para os parentes, e ele também já teve a oportunidade de pregar o Evangelho para o seu irmão, ele entregou a vida para Cristo, bem como seus filhos, e assim por diante. E ele diz, jamais isso seria uma coincidência, jamais. Depois de 20 anos, bater palma numa casa e reencontrar um irmão que estava desaparecido. Existem providências divinas que humanamente nós chamaríamos de coincidências. Na verdade, são trabalhos divinos, detalhes, tecendo um tapete, uma obra de arte, que só vamos entender depois de pronta. O primeiro Natal é quando ocorrem alguns atos detalhados da providência divina, e a gente consegue nesses versos que lemos, entender nas entrelinhas a providência divina no primeiro Natal. O nascimento de Jesus movimentou a história como uma grande orquestra sinfônica perfeitamente sincronizada em harmonia, ritmo, melodia. No primeiro Natal, essa movimentação sincrônica de Deus levou José e Maria a Belém por causa de um decreto de Roma, levou os anjos às pastagens, levar a boa notícia, levou os pastores do campo até Belém para encontrarem a manjedoura. E no meio deste movimento, dessa movimentação, nós encontramos 3 circunstâncias muito providenciais de Deus no primeiro Natal. A primeira delas, a providência de Deus através dos reinos dos homens. Veja comigo, versículos 1, indo até o 3. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A providência de Deus através do império de Roma. O que havia Deus decretado na eternidade estava para se descortinar. Cumpriu-se o que Paulo registrou em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. O ápice dos tempos havia chegado. O eterno havia invadido o tempo dos humanos. O kairós de Deus, o tempo de Deus, se sobrepõe ao cronos, o tempo humano, o tempo nosso. A soberania divina invadiu os decretos, invadiu o palácio de Roma, de forma que o decreto foi escrito por providência divina. Veja os detalhes, o povo judeu só não foi exterminado naquele tempo pelo Império Romano, porque fez um juramento de lealdade e submissão a Roma. Passaram a pagar tributos e a enviar soldados judeus para as legiões de Roma, para não serem massacrados. Então, povo judeu, povo de Deus na velha aliança, se tornou submisso ao Império Romano. E César Augusto, o imperador de Roma, convocou a população de todo o império para um recenseamento. O comentarista bíblico William Barclay,
diz que no Império Romano se realizavam recenseamentos periódicos. Vez ou outra, queria-se saber quantos homens tem no Império, quantos jovens, quantos idosos e assim por diante. Uma dupla finalidade destes recenseamentos. A primeira delas era descobrir quais homens e quantos homens poderia se contar no serviço militar obrigatório em Roma. Segundo, calcular as contribuições que cada cidadão daria de imposto para Roma. E Roma fazia uma previsão de ano a ano quanto seria ganho através dos cidadãos do mundo inteiro que pagavam os seus impostos. Então o termo grego para alistar-se significava registrar o nome de cada cidadão, registrar na cidade de origem a sua idade, a posição social, o nome da esposa e dos filhos, registrar todo o patrimônio e também a renda da família. Qualquer semelhança com a Receita Federal é mera coincidência. Como diz Eclesiastes, nada de novo debaixo do céu. E eu imagino que lá também tinha, se o cara mentisse na hora de fazer o recenseamento, tinha lá um Alexandre de Moraes para prender o cara, né? E depois um Gilmar Mendes para soltar e assim por diante. Acontece que cada cidadão tinha que se alistar na cidade da sua família. E José era da descendência de Davi, portanto ele teria que ir até Belém de Judá, porque lá era a cidade dos seus ancestrais. E aqui eu vejo que César Augusto estava dando ordens, mas na verdade o Deus Todo-Poderoso estava no comando da história. Os atos oficiais do governador de Roma foram apenas instrumentos de Deus para tirar José e Maria de Nazaré, para irem até Belém, onde Jesus deveria nascer e como de fato nasceu, para que se cumprissem as profecias que já eram escritas a respeito do nascimento do Messias, como por exemplo Gênesis 3,15, que o Messias nasceria da semente da mulher. Gênesis 49,10, ele viria da tribo de Judá. Segundo Samuel 7:1-17, que Cristo seria da família de Davi. Ou então a profecia de Isaías 7,14, que diria que ele era nascido de uma virgem. Ou então em Miqueias 5,2, ele teria que nascer em Belém de Judá, para que o imperador, porque o imperador decreta o recenseamento justamente naquele ano. Para que José é obrigado a ir para Belém se recensear justamente naquele dia? Era providência divina, não era coincidência. Segunda providência, a providência de Deus, uma viagem de um casal. Versículos 4 e 5. Veja comigo, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. José, pela lógica, deveria deixar Maria em Nazaré e ir sozinho para o recenseamento, por 3 razões. Primeira delas, quem deveria ir e responder o formulário do imperador era o esposo, chefe do lar, aquele que respondia pelo recenseamento de toda a família. Então Maria não precisava ir. Segunda razão, a viagem era longa, 120 quilômetros no lombo de um burrico. Viagem cansativa. Nenhum marido de sã consciência viajaria expondo a esposa ao cansaço e ao perigo dos assaltos durante a viagem. Terceira razão, Maria estava no 9º mês de gestação, e seria isso complicado, até se fosse uma viagem hoje.
Então por que José levou Maria? José preferiu levá-la para não deixá-la em Nazaré, porque havia afrontas da sociedade de Nazaré, um pequeno vilarejo, contra José e Maria, especificamente contra Maria. Afinal, Maria era uma adolescente que estava sendo mal vista pela sociedade, porque José, que ainda não havia casado com ela, já havia recebido a notícia: Maria está grávida. E ela dizia: é do Espírito Santo. Como de fato José também recebeu esta palavra da parte de Deus. Mas como explicar isso para uma sociedade de gente linguaruda? Até nisso está a providência de Deus. Quando tem gente fofocando demais, até nisso Deus está trabalhando. E foi assim no primeiro Natal. José teve que tirar Maria, mesmo numa viagem perigosa e cansativa, mesmo no 9º mês de gravidez, para irem juntos a Belém, para que não deixasse Maria exposta aos falatórios de um vilarejo pequeno chamado Nazaré. Nessa escolha do casal de viajarem juntos está a providência de Deus. Nessa escolha de José levar Maria está a providência de Deus, a mão de Deus, para que nascesse em Belém de Judá. Terceira providência, a providência de Deus numa manjedoura disponível. Versículos 6, indo até o 7. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Providência de Deus, de haver uma manjedoura disponível, uma cidade cheia. A cidade de Belém estava cheia, abarrotada, como outras cidades também por causa do recenseamento. Então não havia lugar mesmo. Não foi crueldade do cara da hospedaria dizer não tem lugar, porque não tinha lugar mesmo. Um comentarista bíblico diz o seguinte: não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não fosse hospitaleiro, mas porque a estalagem estava cheia. Assim também há corações que não recebem a Cristo, não porque odeiam a Cristo, mas que já estão cheios. Corações ocupados demais, corações cheios de compromisso, riquezas, honras, prestígio, negócios, prazeres, e não há mais lugar para Cristo. A figura da hospedaria talvez também seja a figura de muitos corações, de muitas pessoas, onde Jesus não pode nascer, porque estão ocupados demais. José e Maria encontram uma gruta, onde os pastores de ovelhas guardavam os seus rebanhos, onde durante a noite pousavam, ou então durante o dia se escondiam do sol causticante, e ali havia lugares coxos, onde se colocava a palha para as ovelhas comerem, se alimentarem. Ali havia manjedouras. E por que Jesus nasce numa manjedoura e não num berço de ouro? Por que Jesus nasce numa gruta e não num palácio? Afinal, ele não é o rei. Afinal, ele não é o filho de Deus. Escute isso, pela lógica dos homens, o fenômeno Jesus e o fenômeno expansão do Evangelho, o fenômeno expansão do cristianismo, seriam plenamente inteligíveis e desconstruídos rapidamente pela ciência, pela sociologia. Se Jesus nascesse em Jerusalém, seria muito fácil dizer, ele é fruto do misticismo cego dos judeus dessa época. Ou se ele fosse criado em Roma, dir-se-ia que
ele era fruto das maquinações políticas dos imperadores. Se Jesus fosse educado em Alexandria, alguém poderia dizer, ele é produto da intelectualidade dos pensadores, mas ele nasceu num lugar onde animais comiam. Ele foi criado em Nazaré, um lugar que nem aparecia no mapa, nem apareceu no Velho Testamento em ocasião nenhuma, um lugarejo esquecido do mundo. Ele viveu e morreu entre os pobres da Palestina. Ele morreu fora da cidade em sinal de desonra e foi sepultado por bondade num túmulo emprestado. Isso tudo para mostrar ao mundo que Jesus não foi uma invenção, mas foi o Filho de Deus encarnado, para mostrar ao mundo que Jesus não foi uma invenção de Roma, de Alexandria ou de Jerusalém. Ele rompeu a história para dizer, eu vim de lugar nenhum, eu não sou nada, para apenas dizer que tudo que faço, todo o ministério que se expande é obra da mão divina, é obra da mão de Deus. E a manjedoura testemunha isso, a cruz testemunha isso, para evidenciar ao mundo que a sobrevivência do cristianismo é um milagre da provisão divina, uma manjedoura disponível. Mais uma vez, a providência de Deus. Se tivesse uma hospedaria disponível, talvez nós não entendêssemos a importância da manjedoura na vida do nosso Rei Jesus. Concluindo, o Senhor do tempo continua agindo nas linhas e nas entrelinhas e nos bastidores da história de pessoas, da história do nosso país, da história da igreja. Deus continua trabalhando com detalhes, nada foge ao controle de Deus. Então meu desafio neste Natal, e o presente que trago em nome do Senhor, é esse: reconheça que na sua vida não há acasos, não há coincidências, há providência de Deus. Providência de Deus na sua vida, providência de Deus na sua família, providência de Deus nos detalhes, providência de Deus na nação brasileira, providência de Deus na vida da igreja. O Deus que talhou um passado sofrido em algum momento na sua vida, Ele mesmo um dia vai fazer com que você olhe para trás e diga, agora eu vi, era a mão de Deus trabalhando por mim. Como no Salmo 139, quando o salmista reconhece isso, dizendo, pois tu me formaste, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos, o quê? Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Não há acasos, existe providência de Deus.